Com a vasta quantidade de conteúdo online hoje, é fácil cair em uma toca de coelho, uma exploração profunda e perturbadora de um assunto específico que pode despertar forte interesse naqueles que escolhem se aprofundar. Nós mesmos já caímos em muitas delas e com tantas informações disponíveis, não surpreende que existam inúmeras tocas de coelho para explorar. Hoje, vamos examinar 5 dos tópicos mais perturbadores, inquietantes e misteriosos, que nos deixaram com mais perguntas do que respostas. Este vídeo provavelmente será desmonetizado. Para apoiar o show, considere conferir nosso Patreon ou se tornar um membro do YouTube. Isso faz uma grande diferença. Se você ainda não fez isso, acenda as luzes, sente-se e aproveite. As fitas do porão de Columbine. Sempre me interessei em pesquisar o caso Columbine. Acho extremamente perturbador que 2 estudantes do ensino médio pudessem planejar juntos algo tão hediondo. O caso começa em 20 de abril de 1999, quando 2 estudantes da Columbine High School, Colorado, promovem um massacre na escola com armas. No massacre, 12 estudantes e um professor foram mortos, além dos 2 perpetradores, Eric Harris e Dylan Klebold, alunos do último ano que cometeram suicídio. Outras 21 pessoas foram baleadas no tiroteio escolar mais letal na história dos Estados Unidos da América até então. No ano anterior ao ataque, Harris e Klebold planejaram detalhadamente seu massacre, visando inicialmente bombardear a escola. Quando as bombas caseiras falharam em detonar, eles atiraram nas vítimas. Até hoje, o motivo deles permanece inconclusivo e os buracos de coelho são profundos. Devido à lenta resposta da polícia, o incidente levou à introdução da tática de implantação rápida de ação imediata, que agora é utilizada em situações de atirador ativo na América, ou pelo menos deveria ser. Além disso, houve um aumento na ênfase na segurança escolar e na implementação de políticas de tolerância zero. Infelizmente, isso não impediu ataques imitadores, e os Estados Unidos da América ainda são assolados por tiroteios em massa nas escolas. Nos meses após o massacre de Columbine, Tim Roth, repórter da Time, acessou 5 fitas de vídeo gravadas pelos perpetradores, descobertas pelos investigadores. Nas gravações, Harris e Klebold descreveram seus motivos distorcidos e recitaram uma lista de mortes. Após assistir às fitas, Roth publicou um artigo sobre elas, referindo-se a elas como as fitas do porão. Contudo, familiares expressaram revolta e ameaçaram processar o condado de Jefferson por não terem acesso às gravações. Um acordo foi alcançado, permitindo que eles visualizassem as fitas privadamente antes de serem guardadas indefinidamente. Em 2003 e 2004, fitas caseiras feitas por Harris e Klebold foram lançadas, incluindo uma gravação de 15 minutos dos assassinos atirando no Rampart Range. O outro lançamento foi um curta-metragem criado por Harris e Klebold para um projeto escolar intitulado Hitman for Hire. Muitas pessoas acreditam que as fitas eram 2 das fitas do porão. O restante das filmagens nunca foi lançado e acredita-se que desde então tenha sido destruído, sem cópias conhecidas existindo. No entanto, transcrições das fitas foram tornadas públicas. Essas transcrições revelam que Harris e Klebold planejaram meticulosamente o massacre e expressaram seu desejo de que as filmagens fossem mostradas em todo o mundo, esperando que sua história fosse transformada em um filme. Eles até especularam se Steven Spielberg ou Quentin Tarantino o dirigiriam. As fitas revelam como eles obtiveram as armas e citam o colega Brandon Larson como alvo, apesar de ele não ter sido uma das vítimas. Claramente, eles queriam a divulgação das filmagens. Eles discutem se a polícia assistiria à gravação inteira e como poderiam manipulá-la para distorcer suas palavras. Outra fita, rotulada como fita do Rabbi, apelido de Harris, mostrava imagens dos 2 em um carro e nomeando 11 de abril como a data planejada para o massacre. Harris também pede desculpas à sua família pelo que está prestes a fazer, com lágrimas nos olhos. Ele também cita seu diário, exibindo diversos desenhos de infortúnio. Um único quadro deste filme não lançado pode ser visto no final do vídeo de Rampart Range. Outras imagens mostram bombas caseiras e um arsenal de armas. Em uma gravação, Harris declara que é uma sensação estranha saber que estará morto em 2 semanas e meia. A dupla também grava outras mensagens de despedida.
A foto final, de poucos segundos, mostra de forma arrepiante um sinal na parede do quarto de Harris. Ela mostra uma imagem assustadora das letras CHS com uma bomba de pavio aceso e a palavra pista. Investigadores determinaram que o último trecho da filmagem foi feito cerca de 30 minutos antes do ataque. Parece haver mais nas fitas do porão do que as famílias ou o departamento de polícia do condado de Jefferson estão dispostos a revelar ao público. Em 2006, os tribunais permitiram que o xerife do condado de Jefferson, Ted Mink, divulgasse as fitas, mas ele decidiu não o fazer. Ele temia que jovens problemáticos vissem as fitas como um incentivo ou tutorial para atos violentos. No entanto, ele concordou em divulgar 946 páginas de documentos inéditos, incluindo diários dos atiradores, planejadores diários, trabalhos escolares e um diário escrito pelo pai de Eric, Wayne Harris. Wayne Harris se opôs, porém os tribunais decidiram que os documentos de Columbine seriam divulgados como um suplemento ao relatório do incidente. Um link para os documentos é exibido abaixo, cortesia de ColumbineWebsite.com, que possui muitas informações interessantes e documentos relacionados ao caso. Talvez seja o melhor site na web sobre Columbine. Já exploramos a fundo o caso de Columbine diversas vezes, e quem o fez sabe o quão profundo isso pode ser. Os irmãos Judica Corduglia e os cosmonautas perdidos. No início da corrida espacial, a União Soviética era muito secreta sobre suas missões, dando origem a teorias da conspiração de que as autoridades espaciais soviéticas e russas ocultaram a morte de alguns cosmonautas no espaço. Antes do bem-sucedido voo espacial tripulado de Yuri Gagarin, a conspiração conhecida como Cosmonautas Perdidos foi alimentada ainda mais depois que dois operadores de rádio amadores da Itália, Achille e Giovanni Giudica Cordelia, afirmaram que tinham gravações de várias missões espaciais secretas soviéticas fracassadas nos anos 60. Usando equipamentos caseiros e um bunker abandonado da Segunda Guerra Mundial, os irmãos começaram a interceptar frequências de rádio soviéticas e o que afirmaram ter gravado mudaria a história do espaço para sempre. Em 1961, eles divulgaram um áudio do que acreditavam ser uma cosmonauta soviética queimando durante a reentrada. A gravação é arrepiante. Estou com calor, vejo chamas. Estou queimando. Adeus. Os irmãos alegam que a transmissão veio de uma nave espacial não reconhecida pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e não foi a única. Com o passar do tempo, eles lançaram gravações supostamente capturadas de missões secretas, algumas resultando em mortes encobertas. Aqui está uma linha do tempo das supostas gravações. Maio de 1960, cosmonauta anônimo se perde quando sua cápsula espacial sai de curso em órbita. Em novembro de 1960, os irmãos captaram um Save Our Souls em código Morse de uma nave espacial em perigo. Em fevereiro de 1961, um cosmonauta morreu por asfixia. Em abril de 1961, antes do voo de Yuri, uma cápsula orbitou a Terra 3 vezes antes de retornar à atmosfera terrestre. Maio de 1961, fracas chamadas de socorro de uma cápsula orbital. Outubro de 1961, uma nave espacial soviética desviou do curso e desapareceu no espaço profundo. Em novembro de 1962, uma cápsula espacial ricocheteou na atmosfera terrestre durante a reentrada e sumiu. Maio de 1963, uma cosmonauta feminina sem nome pereceu na reentrada. Abril de 1964, cosmonauta perdido quando a cápsula queimou na reentrada. Especialistas continuam divididos sobre as gravações dos irmãos, notando inconsistências como a ausência de protocolos de comunicação apropriados dos cosmonautas, que supostamente eram pilotos da Força Aérea Soviética. Eles não se identificaram nem usaram a terminologia técnica correta.
As gravações também continham frases desconexas e um sotaque não russo. No início, a inteligência dos Estados Unidos da América considerou as alegações plausíveis devido ao sigilo do programa espacial soviético. Porém, documentos soviéticos desclassificados posteriormente não evidenciaram a existência dos cosmonautas perdidos. Ainda assim, o mistério persiste. As fitas permanecem como algumas das gravações mais controversas e assustadoras da história espacial. Essas foram missões reais, cosmonautas condenados apagados da história. O que você acha? O Wyoming Incident. Em 2006, detalhes de uma invasão de transmissão de televisão pouco conhecida, o incidente Wyoming, começaram a circular online. Após um vídeo do incidente ter sido postado no YouTube por um usuário anônimo. Esse vídeo desde então foi deletado. De acordo com relatórios, um hacker interrompeu a transmissão de um canal de programação local que atende várias comunidades menores no condado de Niobrara, Wyoming, e a substituiu por seu próprio vídeo perturbador que continha inúmeros clipes de cabeças humanas descorporificadas mostrando várias emoções e poses. Ao longo do clipe, a posição da câmera muda a cada 10 a 15 segundos e é interrompida por um anúncio de apresentação especial. Os clipes foram acompanhados por um efeito sonoro escuro e assustador, com assobios sinistros e música invertida em câmera lenta. Espectadores que assistiram aos vídeos por períodos prolongados relataram vômito, alucinações e dores de cabeça. Acreditava-se que os efeitos eram causados pelas frequências regularmente tocadas durante a transmissão, entre 17 e 19 Hz. A exposição prolongada a essa faixa de frequência pode fazer com que os olhos vibrem sutilmente, o que pode induzir alucinações visuais. O material original não pode ser encontrado, mas aqui está uma réplica de parte do texto e das ondas sonoras. Veja com cautela. Obrigado. Acredita-se que o vídeo original foi inspirado pelo incidente Max Headroom, uma verdadeira interrupção de transmissão ocorrida em 1987. No entanto, há um considerável debate sobre se o incidente de Wyoming foi um evento real ou uma elaborada farsa que cativou a internet, levando muitos a buscar seu verdadeiro significado e origem. Informações conflitantes sobre essa invasão circulam online, com alguns afirmando que era parte de um jogo perturbador de realidade aumentada e outros sugerindo conexões com um fórum de serial killers. Como resultado, a autenticidade exata do incidente e as intenções do invasor do incidente em Wyoming permanecem desconhecidas. O sobrenatural, experiências de marinheiros. Agora isso é interessante. Os marinheiros possuem uma rica história profundamente ligada ao paranormal, baseada no folclore marítimo e superstições. Os marinheiros há muito compartilham histórias de navios fantasmas, monstros marinhos e fenômenos misteriosos encontrados no mar, refletindo seus medos e incertezas sobre a vida em alto mar. Hoje, as tradições marítimas continuam entre os marinheiros modernos, incluindo crenças em dias de navegação de sorte e azar, bem como amuletos destinados a afastar o azar ou espíritos malévolos. Quando alguém no Reddit pergunta aos marinheiros sobre suas experiências assustadoras no mar, as respostas geralmente são numerosas. Aqui estão algumas que achamos interessantes.
Do usuário do Reddit Seabass 4507, minha mãe estava no mar, lendo um livro durante seu turno da noite. Meu pai era a única pessoa por quilômetros, mas dormia em sua beliche. Minha mãe ouviu a voz de sua avó chamá-la. Dias depois, chegaram ao porto e minha mãe ligou para a família usando um telefone. Sua avó morreu poucos dias antes de ela ouvir sua voz. Minha mãe não acredita em fantasmas, então essa história sempre me marcou. Usuário Kevin 11303. Eu era piloto de veículo subaquático autônomo em um navio mapeando o campo de destroços do Titanic para o episódio do centenário no History Channel. Foi uma pesquisa de uma área de 15 milhas quadradas que não havia sido mapeada antes. O veículo operado remotamente a bordo estava filmando a seção maior do casco e esbarrava no Titanic quando se aproximava demais, e partes do casco ficavam presas no veículo operado remotamente. Aos 22 anos, achei interessante pegar um grande pedaço do casco de ferro do Titanic. Escrevi para meu pai sobre isso, empolgado com meu novo artefato. Ele tinha sido um explorador do oceano durante toda a minha vida, e é muito tranquilo praticamente o tempo todo, mas ficou extremamente sério depois que eu contei a ele e disse: "Não vamos tentar a sorte aqui, nunca, jamais tire nada de um local de sepultamento, jogue de volta no oceano, por favor." Então, como qualquer jovem de 22 anos, não dei ouvidos e mantive aquilo no meu quarto. No dia seguinte, tive uma febre terrível e me senti muito mal, muito estranho, e fiquei de cama. Ninguém mais no navio estava doente. Eu pensei instantaneamente: estou amaldiçoado, peguei a praga. Então joguei o pedaço do casco de volta ao local do naufrágio e logo me senti melhor. Compartilhei isso com membros experientes da equipe e todos tinham histórias de pessoas amaldiçoadas após pegar itens de sepulturas. A situação melhorou imediatamente quando devolveram o que haviam pegado. Usuário Heider Delayer. Meu avô era um chefe na marinha, meu pai é um marinheiro mercante e eu acabei de completar minha primeira viagem como marinheiro. Tanto meu avô quanto eu temos formações médicas e algumas histórias de fantasmas intrigantes. Meu avô contava uma história sobre um caso de sonambulismo em massa no United States Ship Roosevelt que ele documentou nos anos 60. Apesar de dezenas de casos mensais de sonambulismo serem comuns em porta-aviões, em 3 meses, mais de 400 incidentes foram relatados por mais de 100 marinheiros, desde alistados até oficiais superiores. Não havia conexão entre os afetados, e ele nunca soube o motivo ou as causas do fenômeno. Especulamos que pode ter sido devido a drogas ou testes governamentais, mas nunca teremos certeza. Quanto à minha experiência, eu estava em um pequeno navio que enfrentou turbulência intensa no Pacífico. De repente, entramos em uma área calma, parecendo surreal, como se o mundo tivesse pausado por meia hora antes de tudo voltar para mim. Vários tripulantes relataram sensações similares e um tenente descreveu como se estivesse despertando de um sonambulismo. O chefe da enfermagem sugeriu que uma queda de pressão pode ter causado desorientação, mas brincamos sobre uma breve abdução. Usuário sicário, senhor policiais. O mais próximo do sobrenatural, ou algo que não consigo explicar, ocorreu entre Cornwall e as cidades. Navegávamos com brisa fresca e ondas de 5 a 6 pés. É um bom tempo para navegar, mas o barco balançará e haverá bastante barulho do vento, das velas e das ondas. Então navegamos felizmente, quando de repente o mar está perfeitamente plano e tudo está quieto, como se alguém tivesse desligado o som. Eu olho em volta e a água está escura como breu. Durou apenas 1 minuto antes de voltar ao normal, mas foi uma sensação realmente arrepiante. Essa vivência parece típica entre marinheiros. Por fim, compartilharemos a história de Yusa, que contraiu o terceiro. Alguns anos atrás, eu estava em um veleiro na costa de Porto Rico durante uma tempestade terrível. Molhávamos nossas velas quando as coisas pareceram se acalmar por um instante. As pessoas estavam se deitando quando ouvimos um forte estrondo contra o lado do navio. Alguém havia caído do cordame e batido a perna no bordo, depois caiu na água. As ondas de 5 a 7 pés eram suficientes para esconder um homem ao mar. A noite estava escura como breu, com apenas relâmpagos azuis brilhantes ocasionais. Poucos minutos nos permitiriam enxergar além da chuva e do vento. Era tão difícil ver onde este cara estava, mesmo com binóculos. Módulos de homem ao mar ou qualquer outra coisa flutuante e luminosa que pudéssemos jogar.
Um pequeno barco de emergência foi enviado para buscá-lo, mas não o encontrou. Após 12 minutos sem olhar para ele, a situação parecia ruim. Um segundo depois, o relâmpago produz a maior faísca e estrondo de trovão da noite. Toda a área estava iluminada como um holofote brilhando sobre nós, e lá estava o nosso homem desaparecido. Quando a luz se foi, o barco e o homem ao mar chamaram um ao outro. Ele saiu da água em segurança. Não sei se o incidente se qualifica como sobrenatural ou intervenção divina, mas sem aquela última explosão de relâmpago, nunca o teríamos encontrado lá fora. A noite poderia ter sido muito pior, mas ele saiu do desastre apenas com o fêmur fraturado. Ainda assim, acho incrível o homem ter conseguido se manter na água com uma perna quebrada por 12 minutos em meio a uma tempestade. Nunca esquecerei isso. Ao investigar esse tópico, descobrimos uma caixa de Pandora, revelando inúmeros incidentes inexplicados e possivelmente paranormais, vivenciados por marinheiros. Há até livros dedicados a histórias individuais. O que você acha dessa história? Você tem alguma história própria para compartilhar? As imagens da câmara corporal da família Turpin, David Turpin, um ex-engenheiro de computação, casou-se com Louise Robinette em 1985, quando ele tinha 23 anos e ela tinha 16. No início, o casal se identificava como cristãos pentecostais. E continuaram a ter 10 filhas e 3 filhos entre 1988 e 2015, alegando que foram chamados por Deus para ter uma família grande. Porém, em certo ponto, eles saíram da igreja e experimentaram outros estilos de vida, como bruxaria e swing. A família Turpin morou em Fort Worth, Texas, até 1999, quando se mudou para Rio Vista. Em sua propriedade lá, David e Louise Turpin isolaram 10 de seus filhos em um trailer localizado no quintal e forneceram-lhes comida insuficiente. Depois de sair de Rio Vista em 2010, vizinhos acharam sinais de negligência, como fezes e lixo dentro e perto da ex-residência. Em 2014, os Turpins se mudaram para Paris, Califórnia. Os vizinhos notaram que as crianças eram quietas, pareciam desnutridas e agiam como se quisessem ser invisíveis. As irmãs de Louise expressaram preocupação com as crianças, mas fotos nas redes sociais mostravam uma família feliz, especialmente em Las Vegas, onde David e Louise renovaram seus votos matrimoniais com seus filhos presentes. Durante uma visita à Disneyland, todos usavam camisetas iguais. Porém, na verdade, as crianças, de bebês a jovens adultos, viviam sob rígido controle dos pais que impunham uma disciplina extrema. Essa disciplina envolvia isolar as crianças do mundo exterior, frequentemente mantendo-as acorrentadas às camas por muito tempo. A casa deles era sórdida, cheia de sujeira e lixo apodrecendo. As crianças eram proibidas de brincar, ir à escola ou até mesmo sair de casa. Em 2018, Jordan, de 17 anos, filha do casal, ouviu os pais discutindo sobre mudar para Oklahoma. Nesse momento, alguns dos irmãos já planejavam fugir da casa dos pais. Em 14 de janeiro de 2018, 2 meninas escaparam por uma janela. A menina de 13 anos recuou, mas Jordan conseguiu ligar para o 911 em um celular desativado. Ela relatou que ela e seus irmãos sofriam abusos e que 2 irmãs e um irmão estavam acorrentados às camas. Esse foi o início de uma angustiante ligação de Jordan para o 911. Seguido por imagens da câmara corporal do policial, deu uma olhada. Eu acabei de fugir de casa, ok. E eu vivo em uma família de 15 pessoas. Ok, minhas 2 irmãzinhas estão acorrentadas agora. A mãe não mudou o amor delas, apenas para me bater. Elas estão acorrentadas porque roubaram a comida da mãe. Mas me desculpe se eu falo demais. Eu nunca estive sozinha com uma pessoa, então é muito difícil para mim falar. Você toma algum medicamento? O que é medicamento? Medicamento? O que é medicamento, né? Não acho que já tomei um comprimido antes. Não tomei. Nossos pais são abusivos, eles nos maltratam. A forma como cheguei aqui é uma das coisas mais assustadoras que já fiz. Sou aterrorizada. Eu liguei porque minhas 2 irmãzinhas estão acorrentadas neste momento. Ao chegar à residência dos Turpin para uma checagem de bem-estar, a polícia encontrou Louise e David na porta. Dentro, os oficiais encontraram uma cena horrível, cheiro insuportável de resíduos, lixo em decomposição, animais mortos e todas as superfícies cobertas de lixo. Os delegados descobriram as outras 12 crianças, com uma delas acorrentada por semanas.
Muitas crianças pareciam frágeis e sujas, levando os delegados a acreditar erroneamente que todas tinham menos de 18 anos devido à grave desnutrição. Na verdade, 7 delas eram maiores de idade. A casa também continha centenas de diários escritos pelas crianças sobre suas vidas. Analisar esses diários é como adentrar uma toca de coelho. Por anos, os pais aprisionaram, espancaram e estrangularam seus filhos, permitindo que eles comessem apenas uma vez por dia e tomassem banho apenas uma vez por ano. As crianças mais velhas pareciam muito mais novas devido à desnutrição. Jennifer, de 29 anos, pesava apenas 37 quilos. O caso foi descrito como extraordinário devido ao abuso sistemático infligido por ambos os pais em várias crianças e adultos vulneráveis. David e Louise enfrentaram 12 acusações de tortura, 12 de prisão ilegal, 7 de abuso de um adulto dependente e 6 de abuso infantil. Davy enfrentou acusação de ato obsceno envolvendo menor de 14 anos. David e Louise foram mantidos sem fiança, com valores fixados em 12 e 9 milhões de dólares, respectivamente. Ambos mudaram seus pedidos para culpados em fevereiro de 2019 e foram condenados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Depois de presos, as crianças ficaram 2 meses no hospital antes de irem para lares adotivos. 5 irmãos mais novos foram adotados por uma família abusiva, o que resultou em uma investigação criminal. No início de 2020, alguns irmãos moravam sozinhos e estudavam, com um finalmente concluindo a faculdade. Em julho de 2022, os irmãos Turping entraram com processos contra essa agência de acolhimento por causa do abuso adicional que sofreram. Em setembro de 2024, 3 pais adotivos confessaram abuso. Um foi condenado a 7 anos de prisão, os outros receberam liberdade condicional. É isso para este vídeo, um tópico profundo hoje. Obrigado por assistir, fique seguro e até a próxima.